Jacó. Ele nasceu segurando o calcanhar do irmão, como se desde o ventre lutasse por um lugar no mundo. Mas o que ninguém sabia era que o Deus do céu já tinha planos para aquele que parecia vir por último. Em uma terra marcada por conflitos familiares, promessas divinas e decisões humanas, nasce a história de um homem chamado Jacó. Um nome que, à primeira vista, poderia significar apenas luta, disputa ou até engano. Mas, por trás desse nome, Deus revelaria uma jornada de transformação. Quem nunca se sentiu inadequado? Quem nunca carregou rótulos impostos por escolhas do passado? Jacó representa todos aqueles que, mesmo imperfeitos, são alcançados pela graça divina. Nascido em meio à expectativa de um pai envelhecido e uma mãe que lutava contra a esterilidade, Jacó já carrega em sua origem um traço de promessa. Rebeca, sua mãe, ora a Deus, e o Senhor, que vê em secreto, responde com vida. Não apenas uma, mas duas. 2 filhos no ventre, 2 nações no futuro. E ali, ainda no útero, o conflito começa. 2 irmãos, um propósito. E a escolha soberana de Deus recaindo sobre o mais novo, Jacó. Mas o caminho do escolhido nunca é simples. Desde cedo, Jacó cresce à sombra de um irmão forte, caçador, destemido. Esaú era o filho que Isaque admirava, enquanto Jacó encontrava refúgio nos olhos da mãe. O favoritismo dentro da casa se tornaria a faísca para feridas que marcariam toda a família. Jacó era introspectivo, mais afeito às tendas do que aos campos. Mas dentro daquele jovem havia uma inquietação silenciosa, uma sede de algo maior. É nesse contexto que vemos os primeiros passos de Jacó em direção ao destino que o aguardava. Ele observa, escuta, analisa. E quando Esaú, faminto e descuidado, deseja o guisado vermelho que Jacó havia preparado, uma troca acontece. O direito de primogenitura, algo sagrado, é vendido por um prato de lentilhas. Parece um simples episódio doméstico, mas ali começava a se desenhar a linha tênue entre o plano de Deus e as escolhas humanas. Mais tarde, guiado pela voz de sua mãe, Jacó se vê envolvido numa trama ousada. Um pai idoso, cego, prestes a abençoar seu primogênito, e um filho que se veste com peles de animal para enganar os sentidos do pai. O momento é tenso, carregado de emoção e conflito. Jacó mente e recebe a bênção, aquela que era de Esaú. Aquela que carregava não apenas palavras, mas destino, identidade, promessa. E a partir daí tudo muda. Esaú jura vingança. Jacó precisa fugir. E o herdeiro da promessa, agora sozinho, parte em direção a Padã-Arã, não como um vencedor, mas como um fugitivo. No caminho deita-se sobre uma pedra, e ali tem um dos encontros mais marcantes de sua vida. Um sonho, uma escada que tocava o céu, anjos subindo e descendo, e o Senhor, no alto, reafirmando a promessa feita a Abraão e Isaque. Naquele instante, Jacó descobre que mesmo em fuga, Deus não o abandona. Ele chama aquele lugar de Betel e faz um voto de entrega, um voto de reconhecimento. A história de Jacó é a história daqueles que erram, caem, mas são encontrados por Deus nos desertos da vida. É sobre homens comuns que recebem promessas extraordinárias, sobre fraquezas humanas tocadas pela fidelidade divina. E essa é apenas a primeira parte da jornada. Se essa história já tocou seu coração de alguma forma, considere deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens que edificam e transformam. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos caminhar juntos por histórias que falam à alma. A jornada de Jacó continuou em terras estrangeiras, mas a mão do Senhor nunca deixou de guiá-lo. Ao chegar em Padã-Arã, o jovem cansado e sozinho encontra algo que o marca de imediato: Raquel. Perto de um poço ele vê aquela que, sem saber, seria o grande amor da sua vida. O coração de Jacó se acende, e quando descobre que Raquel é filha de Labão, irmão de sua mãe, ele vê ali uma nova oportunidade de recomeço. Labão, astuto e prático, percebe rapidamente o valor de Jacó e faz-lhe uma proposta: trabalha para mim 7 anos por Raquel. 7 anos, um número que na narrativa bíblica
carrega um significado profundo, e Jacó, movido por amor, aceita. O tempo passa como dias aos seus olhos, pois quando o coração ama, o fardo se torna leve. Mas na noite do casamento, uma surpresa amarga. Em vez de Raquel, Labão lhe entrega Lia, a filha mais velha, com olhos entristecidos, que não havia sido desejada. Na escuridão da tenda, sob os véus da cerimônia, Jacó só descobre o engano ao amanhecer. O homem que havia enganado seu pai agora era enganado pelo tio. Jacó, atônito, confronta Labão. Mas o velho patriarca, com sua justificativa cultural, propõe um novo acordo. Trabalha mais 7 anos e terás Raquel também. E mais uma vez, Jacó aceita. Pelo amor, ele se entrega a mais 7 anos de esforço. A mulher que ele amava agora seria sua esposa, mas o preço foi alto. 14 anos de serviço. E mesmo assim, a tensão dentro da casa de Labão nunca cessou. Rivalidade entre irmãs, frustrações com a maternidade e um patriarca que usava Jacó como peça em seus próprios interesses. O Senhor, porém, estava com Jacó e começou a abençoá-lo. Lia, antes rejeitada, dá à luz a filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá. E a partir desses nomes, a promessa começa a se manifestar. Raquel, por sua vez, assiste com dor, até que Deus, em sua graça, também lhe concede filhos. Entre eles, José e, mais tarde, Benjamim. Do ventre dessas mulheres nasceriam as tribos de Israel. Jacó havia chegado como um servo, mas com o tempo prosperou. A mão do Senhor fez com que ele se tornasse pai de uma grande família e dono de muitos rebanhos. Mas o relacionamento com Labão se desgastava. O patriarca, incomodado com o crescimento de Jacó, muda seu salário repetidas vezes. Tentava limitar, controlar, manipular, mas quanto mais Labão tentava retê-lo, mais Deus o fazia crescer. Jacó percebe que o tempo havia chegado. O Senhor lhe fala claramente: volta para a tua terra, para a casa de teu pai, e eu serei contigo. Sem avisar, Jacó reúne sua família e seus bens e parte. O retorno para Canaã, porém, não seria simples. Carregava agora mulheres, filhos, servos, gado, uma comitiva inteira. E mais do que isso, no caminho, havia um encontro inevitável com seu passado, Esaú. Antes, porém, um detalhe sombrio vem à tona. Raquel, sem que Jacó soubesse, rouba os ídolos domésticos de seu pai, Labão, uma prática pagã, herança de uma cultura que ainda se infiltrava nos hábitos da nova geração. Labão, ao descobrir o desaparecimento das imagens, persegue Jacó. Quando o alcança, acusa e procura os ídolos, mas não os encontra, pois Raquel os havia escondido com astúcia. O conflito quase explode, mas ao final, os dois homens estabelecem uma aliança. Um monte de pedras, um banquete e um pacto de paz. Com Labão para trás, Jacó volta-se para a frente. E o que vê adiante é mais desafiador. Esaú vem ao seu encontro, acompanhado de 400 homens. O medo toma conta do coração de Jacó. Ele divide sua família, prepara presentes e ora com intensidade. O momento é decisivo. E na noite anterior ao reencontro, Jacó se vê sozinho. E ali, em silêncio, um homem o encontra. Um homem que o luta com ele até o romper da aurora. Aquele homem era o próprio Deus. Jacó luta com ele. Não o vence pela força, mas pela insistência. E diz: não te deixarei ir se não me abençoares. E ali, o nome de Jacó é transformado, de enganador para Israel. Aquele que luta com Deus, aquele que foi marcado, aquele que viu a face do Senhor e sobreviveu. Aquele encontro não era apenas físico, era espiritual. Jacó saiu mancando, mas saiu renascido. Na manhã seguinte, Esaú aparece. Jacó, com humildade, se curva 7 vezes. O reencontro, que parecia ser de conflito, torna-se um abraço inesperado. Deus havia preparado o coração de Esaú. E por fim, os irmãos se reconciliam. Era o fim de uma jornada e o começo de uma nova identidade. A vida de Jacó seguiu após o reencontro com Esaú, mas nem por isso seus dias foram isentos de desafios. Ele se estabeleceu ao leste do rio Jordão, reconstruiu altares, comprou terras e buscou manter sua família unida. Mas a paz exterior
não apagava as lutas internas. Jacó ainda enfrentaria o luto, os conflitos entre seus filhos e, acima de tudo, a dor de perder José, seu filho amado, que julgava morto. Durante anos, Jacó carregou esse peso no peito. O homem que viu anjos subindo e descendo, que lutou com Deus e foi transformado em Israel, agora vivia curvado pela tristeza. Mas o Senhor, que nunca abandona os seus, ainda tinha planos. José não estava morto. E em um reencontro carregado de emoção, lágrimas e promessas cumpridas, Jacó volta a abraçar seu filho, não como o menino sonhador de outrora, mas como governador do Egito. O filho da sua velhice agora sustentava a vida de todos eles. E assim, Jacó desceu ao Egito. Velho, mas guiado por Deus. E ali viveu seus últimos anos reunido com os filhos e os netos, testemunhando a fidelidade do Altíssimo. Antes de partir, abençoou cada um de seus filhos, transmitindo palavras proféticas que moldariam as tribos de Israel. Morreu com 147 anos e foi sepultado ao lado de Abraão e Isaque, os pais da fé. Mas a história de Jacó não termina com sua morte, porque o nome que Deus lhe deu, Israel, se tornaria o nome de uma nação. A mesma nação que atravessaria o Mar Vermelho, que ouviria os profetas que veria o Messias. Jacó não foi perfeito, longe disso. Ele enganou, temeu, fugiu. Mas Deus não procura perfeição. Procura corações dispostos a serem moldados. A história de Jacó nos lembra que não importa o quão conturbado seja o começo, nem quantas falhas estejam no caminho. Deus é capaz de transformar a identidade de um homem, de Jacó para Israel, do enganador ao prevalecente. Aquele que antes fugia, agora enfrenta. Aquele que enganava, agora é transparente. Aquele que lutava por bênçãos terrenas, agora se agarra à bênção eterna. Você talvez esteja se sentindo como Jacó, cheio de dúvidas, medos, marcas do passado. Talvez tenha feito escolhas que te afastaram do propósito. Mas saiba, Deus não desistiu de você. O mesmo Deus que visitou Jacó em Betel, que o guiou em Padã Arã, que o encontrou no val de Jaboque, está te chamando hoje para uma nova identidade, para uma vida transformada, para um reencontro com a promessa. Deus é especialista em escrever histórias com personagens improváveis, e se ele fez isso com Jacó, ele pode fazer com você. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Vamos juntos espalhar as histórias que edificam, que transformam e que revelam a graça de Deus. Jacó, agora Israel, nos ensina que quando entregamos nossa história nas mãos do Criador, ele faz dela algo eterno.